semana da aula de hoje, e a partir da semana que vem, não, na outra, né? Então, a partir do dia 10 de agosto, as nossas webconferências e aulas, elas serão semanais. Por quê? Eu estava sentindo muita necessidade de trocar ideias, de tirar dúvidas, de conversar com vocês mais de pertinho, menos espaçado o tempo, entendeu? Por conta de que, para que vocês não ficassem tanto tempo sem ter um contato com o professor, né, com a professora, no caso, e para que as dúvidas fossem sanadas, tipo, se eu coloco o assunto e coloco o perguntando ou as atividades, muitas vezes vocês têm dúvida naquela semana. E aí, às vezes, vão ter que tirar essas dúvidas, às vezes, muito mais tarde, só na outra semana. E, às vezes, eu vejo o comentário da turma bem mais atrasado e etc e tal. Então, a professora está pedindo que vocês observem bem essa lista, porque aí a gente vai ter, então, na semana do dia 10, a gente vai ter no dia 13 de agosto, dia 20 de agosto, 27 de agosto e na semana de setembro, tá? São as nossas webs. Então, as nossas webs, elas vão acontecer semanalmente a partir dessa de hoje e todas as quintas-feiras da semana que vem. Semana que vem, não, perdão, de agosto. Tá? Vocês perceberam que a professora saiu do Egito, então nossa viagem do tempo, ela está ainda na região oriental do mundo, e nós chegamos então na parte onde a gente vai estudar os fenícios, os hebreus e os persas. Quero ver quem já leu ou quem já fez algum perguntando sobre esses três povos, que possam me dizer uma característica de cada. Quem gostaria? Ninguém? Ninguém gostaria de falar, gente? Bom, então assim, os persas. Ai, professor, eu adoro gatinhos. Temos uma amostra persa de gatinhos. Vocês já ouviram falar dos gatos persas? Já ouviram falar dos tapetes persas? Então, a gente pode concluir que as heranças culturais dos persas são muito além dos gatinhos e dos tapetes. Então, os persas eram ótimos comerciantes. E onde que eles viviam? Eles viviam na região onde a gente conhece como a parte do Oriente, né, muito próximo ao Egito, tá? Os persas viviam numa região muito boa de se fazer agricultura, e tinham como característica serem povos extremamente guerreiros. Os povos fenícios, que eram povos muito próximos, já não tinham uma terra muito boa, mas, em compensação, os fenícios viviam numa região muito próxima de água. E por viver próximo à água e viver próximo ao mar, por conta disso, eles acabaram desenvolvendo o que a gente conhece como comércio marítimo, né, galera? Então, o comércio marítimo vai ser de grande importância para os fenícios. Além disso, se eu tenho uma embarcação, façam de conta que isso aqui é uma embarcação, e ela está lá nos mares fenícios, o que é que eu preciso para ter uma embarcação? Naquela época. Hoje é diferente, os navios e os barcos. O que é que tinha, e tem inclusive na bandeira de um país que vai dar origem, que sai dos fenícios e vai dar origem ao Líbano, que é a região onde eles habitavam.
Vamos lá, gente. Quem gostaria de dizer, falar, explicar, escrever no chat o que é que os fenícios tinham de mais forte, além do comércio marítimo e, e da navegação? O que eles precisavam, gente, para fazer uma embarcação? E que isso vai ser símbolo da bandeira do atual Líbano. Tá, beleza. Então eu vou deixar isso em feedback, porque o nosso amigo disse que vai tentar se lembrar, tá? Então os fenícios, eles tinham uma área muito ruim para agricultura, muito ruim para pastoreio, e viviam à base... Ai, que legal, Luan. Isso aí mesmo. Vai tentar se lembrar também. Então tá bom. A gente vai levando para frente, então. Os fenícios, eles então viviam muito próximo ao mar e os persas não. Os persas, diferentemente dos fenícios, que eram povos que viviam muito próximos, eles viviam em regiões distintas, umas longe das outras, que eram chamadas satrápias. Então, qual a semelhança entre eles? Eram povos que viviam no Oriente. Diferenças. Um tinha uma região muito rica em território, que eles deram o nome de satrápias, e os nossos amigos fenícios não tinham. Não tinha uma terra muito boa. Agora vocês estão me escutando melhor? Essas terras não muito boas, eu acho que meu microfone está dando interferência. Essas terras não muito boas, elas vão acabar acabar fazendo com que esses fenícios vivam mais para o comércio, mais para troca de mercadorias. Eles são tão bons em troca de mercadorias que eles vão para as outras áreas. Eles conseguem, com as suas embarcações, chegar em outras regiões próximas, tá? Porque a gente tem que lembrar que é de muitos e muitos anos atrás que eles viveram. E, por conta disso, sim, técnicas de navegações marítimas, ok, Vitor. Mas o que é para construir uma embarcação? O que eles precisavam ter? Aqui vamos fazer de conta que é um barco. Só que isso aqui é alumínio, perfeito, mas eles não fizeram um barco de alumínio na época. Eles faziam barcos de... Então tá, vamos para frente. Então eles passaram e começaram então a desenvolver, digamos assim, muitos conhecimentos em relação aos persas, perdão, em relação aos fenícios. Então eles começaram a desenvolver muitas habilidades relacionadas ao comércio com outros povos. Então eles foram povos que fizeram inúmeras trocas comerciais e culturais, né? Eles fizeram trocas culturais ao ponto de ter conhecimento em outras áreas, como, por exemplo, a tintura e também a parte de roupagem, de tecidos e tudo mais, tá? Então, assim, ó, além disso, eles eram também, como característica, né, por conta de que muitos dos povos dos quais eles acabavam conversando, etc. e tal, eles acabaram sendo politeístas. O que eram povos politeístas? O que eram povos politeístas, galera? Vamos lá. Dou-lhe uma. Povos que acreditavam em vários deuses e crenças. Exatamente. Para que serve vender ou trocar? Então, assim,
vender, eles precisavam vender trocar com moeda. Então, por exemplo, assim, a professora tem essa caneta, certo? Isso aqui é vender, eu quero dinheiro por ela, então eu vendo. Quando eu troco, eu vou trocar essa caneta por essa, mas eu não vou usar moeda, eu só vou vender, eu só vou trocar. Eles utilizavam a venda e a troca, tá? Então, é isso que acontece. Só que o que eu perguntei, Luan, é como que eles faziam para vender e para trocar e qual material eles usavam nas embarcações deles. É isso que eu perguntei. Nosso amigo Vitor bateu certinho. Cedro. O cedro é uma madeira. Muito bem. Então, a madeira era como se construía os barcos. O que eles comercializavam nos barcos? Mercadorias. Então, eles poderiam vender ou trocar essas mercadorias que eles levavam dentro dos barcos. Entendem? Além disso, eles faziam trocas culturais. Apesar disso, voltando na fita, nós estávamos falando sobre a questão de ser ou não ser politeísta. Eles, diferentemente de um outro povo que a gente vai falar depois, eles eram politeísta. Quando a gente diz politeísta, a gente diz que eles acreditavam em quantos deuses? Um ou vários? Vários. Vários, muito bem. A nossa amiga falou vários. Além disso, por acreditar em vários deuses e por fazer muitas comercializações e por fazer muitas oferendas, eles precisavam contabilizar. Então, eu vendo bastante. Então, o Luan fez uma pergunta para mim que foi 10. Qual a diferença de vender e de trocar? Então, assim, eu precisava vender. Então, a minha embarcação fenícia, que é feita de cedros, vai pelo mar e ela vai vender, ela vai parar e ela vai vender esta caneta aqui, linda, verde. Ela vai vender esta caneta, só que esses fenícios, eles precisam anotar por quanto que eles vão vender. Só que se eles não sabem ler, nem escrever, nem sabem o alfabeto e quanto custa essa caneta, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ganhar dinheiro ou eu vou perder dinheiro? Vou ganhar ou eu vou perder? Vou perder. Por isso que no nosso objeto de estudo sobre os fenícios, a gente também fica conhecendo que eles tinham um alfabeto. Então, foram dos outros povos da antiguidade que fizeram um alfabeto para saber escrever, para saber contar, e aí saber quanto que eles conseguiriam ganhar com o que eles vendiam, tá? Por conta do comércio, eles começam a escrever, a contar, etc. e tal. Muito bem. Isso é o que nós temos de mais especial dentro dos fenícios. Eles não têm muita história, tá? Agora nós vamos para os persas, que eram amiguinhos dos fenícios, tá? Então, como eu disse para vocês, os persas, eles eram povos um pouco bravos. E eles vão conseguir conquistar o Egito, tá? E aí, inclusive, vai vir com uma ideia da última faraó, que foi a Cleópatra, tá? Então, o Egito foi completamente dominado e a região do Egito e mais as regiões que eles iam conquistando, eles iam anexando, o que é anexar? Juntando
como a gente junta vários ovos, assim, para fazer uma omelete, eles juntavam vários e dividiam esse grande império que ficou em várias satrápias. E o que era importante para dizer não? Todos eles são meus. O que Dário, que foi um imperador persa, fez? Ele criou uma moeda. Então, ele criou uma moeda e disse assim, tudo que for de Dário e o que for do Império Persa, mesmo dividido em satrápias, que é como se fosse em cidades, precisa ser unificado através de uma moeda que eu vou trocar por mercadorias. Além disso, ele criou uma estrada e um correios. Então, você poderia mandar uma carta de amor para uma mulher persa. Você poderia mandar para a sua love, porque teríamos cartas entregues pelos correios. Entenderam? Então, os persas foram muito inteligentes em questões de divisão de território, em questões de unificar o lugar mesmo, tendo muito território através das moedas, e eles vão criar uma estrada enorme, que passava por todos esses territórios, e tínhamos um correio naquela época, que eles mandavam carta. Por quê? Porque os imperadores daquela época já imaginavam o seguinte, é muito importante que as pessoas estejam conectadas, estejam se falando, porque senão se dá um problema muito grande, eu consigo conversar com todas elas. O que acontece? Eu não sei se todos já viram, é um filme um pouco sangue, né? Chama-se 300 de Esparta. Já ouviram falar desse filme? 300 de Esparta. Este filme fala... Oi, nunca viu. Ele é os 300, ou os 300 de Esparta, fala do rei Xerxes, que era um rei persa, que acaba perdendo, porque ele vai querer dominar os espartanos, que são os gregos, né? E ele vai com toda a força, com todo o seu exército, só que os persas, eles são muito fortes em exército, muito fortes, e eles são sanguinários, tá? Aí o que acontece? Esse rei Xerxes, ele era cheio sabe? Até quem interpretou ele no filme chama-se Rodrigo Santoro, um ator brasileiro, em que ele estava conseguindo vencer, mas esses 300 espartanos liderados por um único cara conseguiu barrar a ida dos persas para dentro do continente, não, da região grega. Então, a gente pode ver que, mesmo eles sendo muito bem organizados enquanto exército, quando há uma união maior por parte dos outros povos, eles também poderiam perder, tá? E foi o que aconteceu naquela atualidade, né? Então, assim, apesar disso tudo, então a gente já viu que, para se dar bem, os persas vão se reunir, vão unificar assim, todo o território que era grande e numeroso, porque eles eram guerreiros sanguinários que conquistavam os lugares. Eles vão dividir as regiões em satrápias e vão criar uma moeda. Criar uma moeda, e essa moeda era trocada nessas regiões, mas para tu chegar em um lugar ou em outro, tu tinha que pegar a estrada ou mandar correspondências através dos correios, tá? Só que, com o passar do tempo, esse Império Persa, ele deixa de ser muito forte, ele é derrotado pelos gregos de Esparta, né? Então, os gregos serão os nossos mais próximos assuntos que nós teremos, e o Alexandre, na Macedônia, que era um grego, vai conquistar os persas. No nosso slide que eu mandei para vocês, que é um slide da Editora Moderna,
vocês podem perceber, depois que sair da nossa aula, que é uma região muito grande, gente, é uma região enorme que os nossos amigos persas tiveram, sabe? Era uma região que eles vão adotar o politeísmo também, então a gente já viu duas religiões aqui politeístas, todas elas eram divindades ligadas às forças da natureza, e tudo era ligado a essas forças muito maiores que os seres humanos, e o único que não vai ser ligado às forças da natureza e não vai ser politeísta, ou seja, não vai ser igual aos persas e nem iguais aos fenícios, vão ser os hebreus. Os hebreus é o nosso próximo conteúdo, tá? Por quê? Eu não vou juntar os hebreus, porque os hebreus, gente, eles têm uma história um pouco diferente da história dos persas e dos fenícios. Quem de vocês já assistiu aquelas novelas que passa na Record, que fala muito sobre Moisés, o Êxodo, a volta, o José do Egito? Então, você assistiu o filme, enfim. Essas questões são ligadas aos hebreus. Quem de vocês fez estudo bíblico ou está estudando para a primeira comunhão, se é católico, que estudou o Velho Testamento na Bíblia? Quem já viu uma Bíblia na frente? No Velho Testamento, por que ele é considerado o Velho Testamento? Isso tem a ver com questões de como eles organizaram, mas é a história do início dos hebreus, é o início da história monoteísta que nós conhecemos. Então, os hebreus, que a gente vai estudar melhor na nossa próxima aula online, eles foram os primeiros povos, vizinhos desses povos que eu acabei de explicar para vocês, a ter a crença em um só Deus. Isso vai revolucionar a história do mundo da época, porque nunca ninguém acreditou em um só Deus. Eram sempre vários e vários. E os hebreus, eles vêm sempre dizendo que o único Deus, inclusive tinha um nome chamado Yahvé ou Javé, dependendo de como você pronuncia, e os povos hebreus, eles tinham essa crença, e é tudo muito descrito no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento explica muitas questões sobre a ida e a volta, dos lugares onde os hebreus acabaram ficando, dos lugares onde os hebreus acabaram sendo expulsos. Os hebreus vão dar origem aos povos judeus, tá? Então, os judeus têm origem hebraica, e aí depois os judeus vão dar origem aos povos católicos, tá? Então, digamos que a história dos hebreus é a própria história da religiosidade mais ligada a quem acredita em Cristo, tá? Não que eu queira que vocês sigam uma religião ou não sigam essa religião. Estou explicando apenas a origem histórica dos povos hebraicos, tá? Os hebreus. Na semana do dia 13, a professora vai concluir, explicar todas as partes históricas da vida deles, porque são vários momentos, tá? Os hebreus, eles tiveram muitos problemas de estar em um lugar e permanecer nesse lugar, porque muitas vezes eles eram expulsos. Então, a professora vai explicar melhor os hebreus separadamente, porque eles não eram politeístas, eles eram monoteístas. Então, essa diferença é muito grande para a gente conseguir entender tudo de uma vez. Sim, não é a história do passado, exatamente, é a história do Yahvé, ou do Javé.
Então, assim, o que eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje sabendo. Primeiro, que nós temos ainda 3 populações para estudar. Os povos fenícios, os persas e os hebreus. Os fenícios eram povos ligados ao politeísmo e ao comércio e à navegação. Os povos persas eram ligados à guerra, eles eram guerreiros extremamente cruéis, ligados à agricultura e ligados a uma rede de estradas e de escritas através da parte dos correios que chegavam nessas regiões, tá? Essa região que tanto um quanto o outro acabou vivendo é a região do Oriente Médio, é uma região extremamente complicada de se estudar, porque tiveram diversos povos nessa região, tá? Não estou falando devagar, estou falando muito rápido, tá? Tá. Então, assim, mas está sendo gravado também, tá, Vitor? Qualquer coisa, tu vê de novo. Enfim. E aí, esses povos, todos os dois politeístas, eles vão viver numa região extremamente complicada de se entender, assim, porque essa região, ela vai ser região depois de situações onde muita gente vai querer estar, né? E, por exemplo, há uns anos atrás, regiões como o Líbano, o próprio Estado de Israel, da Palestina, que são ali essas regiões que eu estou falando, mas antes delas serem, vai acabar gerando de tudo que eles guardavam, muito foi destruído por povos que dominavam essa região, inclusive povos da atualidade, né? Quando o Iraque, que também é dessa região, vai ser invadido, há uns anos atrás, vocês eram mais crianças ainda, eles destroem museus, então muito do que se sabe da antiguidade acabaram por ali, entende? Então, muito do que a história poderia contar para vocês hoje, tá sendo falha. Então, para hoje, conhecer que os fenícios eram ótimos comerciantes e ótimos comerciantes marítimos, que eles utilizavam-se da parte do escrever e do contar para saber o que ganhariam através das trocas e das vendas comerciais com outros povos. Eles vão usar muita madeira mesmo, e essa madeira, inclusive, vai ser a origem vai ser um símbolo do lugar. Tanto eles quanto os povos persas, eles eram politeístas, isso a gente já vem falando há muito tempo. Por serem politeístas. Só um pouquinho, gente. A professora precisa falar com o marido rapidinho. Já passaram. Oi. Então, estava falando. Então, essas pessoas que todos esses eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Essa é uma diferença muito grande que vai uma semelhança muito grande que vai juntar tanto os fenícios quanto os persas, porém os persas têm uma diferença, né, Vitor? Né, Thaís? Né, Micaías,
né, Luan? Qual era a diferença? Os persas eram tiranos, os persas eram cruéis, e os persas, eles queriam dominar outros povos e fazer um grande império. Ponto. Aí, finalizei falando a respeito um pouquinho dos nossos amigos hebreus, e falei que os hebreus, muito da história dos hebreus está contida num livro chamado Velho Testamento. Velho Testamento. Isso aí. O Velho Testamento é um livro da Bíblia, o primeiro livro, né? E ali se fala, claro, muitas coisas, mas entre elas a própria história dos hebreus. Por que se fala a história dos hebreus ali? Porque ali se fala a história do monoteísmo. E eles tinham a crença, diferentemente dos fenícios, dos persas, eles tinham a crença em um só Deus, professora. Ah, bingo! Muito bem! Em um só Deus. Que tinha um nome chamado Javé, ou Iavé, tá? Não vou falar mais nada sobre os hebreus hoje, porque senão eu vou enrolar a cabeça de vocês, muito enrolado. Aí, já sabem que a nossa próxima aula será sobre os hebreus. Muito bem. Será, então, dia 13, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá? Lembrando, para os que estão chegando e saindo, e enfim, que não estava aqui desde o início, nossas aulas agora serão semanais, sempre às quintas-feiras, às 4h30, com a professora. Por que eu cheguei a essa decisão? Porque eu estava vendo que vocês estavam com muitas dificuldades e que eu já estava habilitada, digamos assim, estou melhor preparada enquanto professora para explicá-los melhor, certo? Né? As webs têm em torno de 45 minutos, Sara. Isso, na mesma hora, no mesmo canal, exatamente. Se vocês tiverem dúvida entre uma web e outra, vocês podem entrar nos Dúvidas Aqui, que é um canalzinho que a professora deixou lá na plataforma de todos os sextos anos, e vocês escrevam que a professora vai tirando dúvida. Semana que vem, na outra semana, vocês não precisam estar fazendo se está tudo em dia. Se vocês já estão com tudo em dia, se não tem nada pendente, se está tudo legal, ótimo. Se vocês querem tirar esse tempo dessas 2 semanas, uma semana para zerar pendências na semana que vem ou na outra semana, também legal, tá? Eu não estou obrigando ninguém, só estou dando uma dica, tá? Na semana que vem, na outra, a professora vai estar montando eu vou estar de férias, mas eu vou estar montando um material para vocês sobre os hebreus e sobre os gregos, que é os nossos 2 próximos assuntos. E aí a gente retorna com material, com o Perguntando da Semana, tudo na semana do dia 10, certo? Alguma dúvida sobre aula, sobre conteúdo da professora, enfim, que não estão gostando? Se não, não? Tá. Vai ser bem legal. Eu espero. E Grécia vai ser melhor ainda, porque eu já vou dar um spoiler. Grécia, a gente vai fazer um trabalho muito interessante sobre mulheres na Grécia, como eram vistas as mulheres na Grécia e como são vistas as mulheres no Brasil e no mundo, né? A questão sobre essas questões ligadas à violência, a como a mulher ainda é enxergada pela sociedade.
E aí a professora estava pensando não, tendo certeza que eu vou convidar a professora de geografia para a gente trabalhar, eu e ela, não na mesma web, mas para auxiliá-los a estudar sobre a Grécia, a parte das mulheres, né? A questão do feminicídio e tudo mais. Eu acho que vai ser bom, vai ser bem bom para vocês, tá? Aí eu vou trazer uma música, até tenho. Por que que os egípcios não acreditavam em Deus? Os egípcios não acreditavam em Deus? Olha, Luan, os egípcios acreditavam em muitos deuses, não em um só. Opa! Eles acreditavam em muitos deuses. Claro que dentro de todos os egípcios, nós vamos ter os mais importantes. Por exemplo, teve até um perguntando em que, na hora da mumificação, um dos mumificadores tinha que ter toda a fisionomia de um deus, que era o deus da morte e da passagem, tá? Mas eles sim acreditavam em vários deuses, e não em um só. Tá? Então, o primeiro povo a ser um único, ter crença em um único Deus, eram os hebreus. Então, os egípcios acreditavam em vários deuses, e não só em um. Entendeu? Entendeu? Entendeu, Luan? Tá. Então, assim, Luan, se precisar, pode perguntar para a professora, naquele dúvida aqui, que a professora te responde também, porque isso aí é dúvida muito legal de se perguntar, tá? Tem que perguntar mesmo, e os outros também. A gente precisa tirar dúvidas. Eu não quero que vocês saiam daqui daqui ou da plataforma com dúvida. Pode fazer na caixinha dúvidas aqui, que a professora vai lá e responde. Se eu não sei na hora, a professora vai lá, pesquisa e traz a informação para vocês, tá bom? Então tá. Então tá, galera. Quero desejar a vocês um bom... Tá bom, tchau. Nossa. Eu quero desejar a vocês um bom recesso. Fiquem bem. Qualquer coisa também, se precisar da professora. Precisar da professora, estamos aqui, ok, gente? Tchau, Sara. Beijo, tchau. Boas férias.